Esse podcast é uma produção do Busca Pádua. Olá, você que é nosso ouvinte do podcast PáduaCast. Estamos aqui na quarta edição, o quarto episódio. E hoje nós vamos falar de saúde. Que beleza! Nosso convidado aqui é um expert em saúde física. Não é isso? Isso aí. Eu quero fazer um agradecimento aqui antes de começar. Agradecer ao Flávio Faria, que foi o responsável, por intermediar esse encontro aqui. E também agradecer ao Jeito de Brasil Ateliê, da Rivânia, que forneceu pra gente esse brinde maravilhoso aqui, que é essa canequinha, pra gente tomar uma água e tal, tomar aquele suco. E também quero agradecer a uma outra pessoa, que é a Liliane Padilha, que sempre dá um apoio pra gente aí, sempre incentiva o nosso trabalho e tá sempre na parceragem. Beleza? O nosso convidado de hoje, ele é personal trainer, que além de outras coisas, a gente pode dizer que é um personal trainer que faz mágica. Algumas. A gente está aqui, deixa eu perguntar, como é que você quer que se apresenta? Aristides, Tid personal. O pessoal me conhece como Tid, né? Aristides, se você falar Aristides, acho que pouca gente vai conhecer. Gente, eu tenho a honra de estar recebendo no quarto episódio do PáduaCast Tid, personal trainer, e a gente vai falar sobre essa questão que as pessoas buscam muito, nem todo mundo consegue, tem gente que desiste no meio do caminho. Deixa a gente começar. Eu sei que o Flávio fez o roteiro pra gente aqui. Obrigado, Flávio, por ter feito aqui o nosso roteiro. A gente vai falar sobre educação física na terceira idade. Vamos começar pelo pessoal. Você já trabalha com esse pessoal? Já. E aí, como é que é o cuidado que você tem que ter? E como é que quem está na terceira idade, quem está ouvindo hoje, ou às vezes quem tem uma mãe, uma coisa... Para a gente começar a falar da terceira idade, nós temos que voltar lá atrás, lá na infância. Porque se eu quero ter uma terceira idade de qualidade, eu tenho que ter força. Se eu tenho que ter força, eu tenho que ter músculo. Se eu tenho que ter músculo, eu tenho que fazer musculação. Então, pensa, o bebê, ele nasce e vai adquirindo força em membros inferiores para poder suportar o próprio peso e ficar em pé. No decorrer do envelhecimento, a gente vai ganhando força, chega no limiar máximo de força que se dá ali entre 30 anos, aproximadamente. Daí para lá, todo ser humano começa a perder massa muscular, começa a perder massa óssea. Para a gente chegar aos 70 anos... Quantos anos você tem? Eu tô com 49. 49. Então, se você quiser chegar aos 70 anos sem precisar de alguém estar limpando a sua bunda, fazendo necessidades por você, você tem que começar hoje a se preparar para isso. Porque a decomposição muscular é acrescida. Você começa a perder muita massa muscular depois dos 30 anos. Então, você tem que reduzir essa perda com musculação. A perda é inevitável. Isso, perder é inevitável. Você vai reduzir essa perda com musculação. Existem casos, e muitos casos, da pessoa que começa a atividade física orientada com um bom profissional e mais velho, 59, 60 anos, e consegue ter um ganho de massa muscular. Existem esses casos. Mas o tempo necessário para isso, a disposição necessária para isso, a força de vontade necessária para isso é muito grande. A pessoa tem que querer muito para, nesse nível de idade, conseguir ter um ganho de massa muscular. Do contrário, ele vai ter uma manutenção. Ponto. Passei a minha infância toda, adolescência toda, a minha fase adulta e não tive oportunidade, ou não me interessei, ou não quis fazer musculação. Cheguei na terceira idade. Posso iniciar? Deve. Nós temos doenças comuns na terceira idade, ósseas, osteopenia, osteoporose, artrose, tudo isso pode ser minimizado com atividade física. Bacana. Inclusive, eu tenho uma aluna, vou mandar um abraço para ela, Dona Elcimar. Dona Elcimar aí tem 80... Eu vou errar a data dela, ela vai ficar brava. 87 anos. Opa! 87. 87 anos. Começou a treinar comigo, minto.
Eu conheci ela na clínica do Dr. Paulo, fisioterapeuta. Eu ministrava aula de hidroginástica na clínica dele. Conheci ela lá. Ela, no final da aula, me relatou um problema no joelho, uma condromalácia patelar, no joelho, que ela já estava fazendo fisioterapia há algum tempo. Indicaram hidroginástica, ela começou a fazer hidroginástica e não melhorava a dor, e ela estava prestes a fazer uma infiltração. É uma cirurgia simples que injeta um tipo de medicamento, esqueci o nome agora, não sou médico, no joelho, e alivia a dor por algum período até ela conseguir recuperar da lesão. Beleza. Eu fiz uma proposta para ela, falei, dona Elcimar, vamos fazer um período de treinamento de força antes da cirurgia? Se der certo, você não precisa fazer. Se der errado, você vai lá e faz. Ela, tá bom, comecei a atender ela em casa. Ia na casa dela, atender ela. Não precisa mais fazer a cirurgia. Que bom, acabou as coisas. Então, é importante você, na terceira idade, fazer um exercício físico. Por que você frisou um exercício físico? Porque quando o cara que é profissional... Atividade física e exercício físico são totalmente diferentes. Jura? Muita coisa. Oxe, gente, eu perdi 1 milhão com essa pergunta. Então, vamos lá. Atividade física. Você acordou hoje? Acordei. Levantou da cama? Sim. Tomou café? Tomei. Veio caminhando, veio de bicicleta? E... Fez uma atividade física. Vai sair daqui, vai lavar roupa? Vou lavar roupa. Não, hoje não. Hoje é sábado. As mulheres lavam roupa, varrem casa. Isso é atividade física. O exercício físico, ele é orientado, segmentado para que você haja um resultado. Seja ele hipertrofia, seja ele emagrecimento, seja ele qualidade de vida, seja ele patológico, seja ele um pré-operatório ou um pós-operatório. Então, ele é segmentado para isso. Ah, vou para academia fazer atividade física. Você não vai para academia fazer atividade física. Atividade física você vai fazer no percurso que você está indo para academia. Estou indo para academia a pé, você está fazendo sua atividade. Vou para academia fazer um exercício físico segmentado, controlado e manipulado para o meu objetivo. Ah, eu quero ir para academia para hoje estar em alto emagrecimento, né? Devido aos fast foods, devido à facilidade da vida. Vamos botar, eu tenho 40 anos. Na minha adolescência, eu tinha que subir em cima da laje, rodar a anteninha e gritar com a minha mãe lá embaixo. Pegou? Tá funcionando? Tá funcionando. Funcionou. Aí sentava no sofá para ver uma série, um desenho que passava na época. Ah, queria mudar de canal. Tinha que levantar, ir lá e trocar o celular. Hoje não. Hoje é tudo no controle remoto. Hoje você... eu não peguei essa época, mas minha mãe pegou. Minha mãe saía da casa dela, na roça, a pé, andava 10 quilômetros para chegar à escola. Então, hoje o cara não vai para a escola a pé mais. O pai leva de carro, leva de moto, já tem o transporte, até o transporte público já, então, assim, já tem essa facilidade. O ser humano, na íntegra dele, se você voltar lá na história, o ser humano, ele fazia atividade física para se alimentar. Lá na pré-história, ele saía para caçar, ele saía para procurar alimento, ele fazia atividade física para se alimentar. O alimento era restrito, comia pouco e fazia muita atividade física. Hoje nós estamos vivendo uma era que é totalmente ao contrário. Nós vamos de carro pro fast food, da vida aí, para as lanchonetes da vida aí. Quando não pede no delivery, Quando não pede no delivery, no conforto da casa, fica lá. Então, ingerimos muito mais comidas, não vou falar porcaria, porque não é comida, não é porcaria. Terminologia incorreta utilizada por muitos profissionais. Comida não é porcaria. Comemos de maneira errada, em momentos errados e com uma facilidade maior do que há 30 anos atrás. Então, isso está prejudicando o envelhecimento. Inclusive, saiu uma matéria na Office Technology, uma escola de tecnologia dos Estados Unidos, mostrando a progressão do ser humano. Eu acompanho, eu acho lindo a evolução humana. Acredito que Deus criou o homem, mas acredito também que o homem evoluiu. E acho lindo a evolução humana. E a trajetória dessa evolução humana
Se você tiver oportunidade depois, e eu mando o link para você da pesquisa e olhar, Manda pra gente que a gente compartilha É. também. É legal. a evolução do ser humano para daqui 30 anos é triste. Tem essa A perspectiva. perspectiva é horrível, é péssima. Tanto fisicamente, quanto articular, quanto a projeção em gráficos, eles fazem os hologramas, muito maneira a reportagem. O ser humano vai ficar com a testa maior, vai ficar mais corcunda, muito corcunda, e a capacidade mental vai reduzir daqui a 30 anos. Caramba. Se continuar tomando as mesmas atitudes que estão tomando Aham. hoje. Hoje, inclusive eu até conversei com o Flávio um dia desse, hoje nós temos uma ferramenta absurda nas nossas mãos. Eu tô com uma filhinha de 1 ano e 8 meses. Eu chego em casa, a primeira coisa que ela faz é, benção, lá. Então, assim, para evitar que ela fique no lá, eu tenho que criar inúmeras atividades para gastar a energia dela e tirar a atenção dela. Porque a nossa postura natural, tô aqui, a nossa postura no celular, Já vai quebrando a postura natural, já vai então, transformando. assim, por mais que seja uma ferramenta ótima, depois a gente vai entrar na parte de formação dela, que também é bem complexa, ela vai trazer prejuízos a longo prazo. Já está trazendo. Já tem crianças com escoliose agressiva, com hipercifose agressiva, já tem crianças de 5, 6 anos com problemas de vista agressivo por causa da luz do celular. Então já está trazendo problemas. A tecnologia evolui cada vez mais rápido. Eu lembro que quando lançaram o primeiro celular, eu tive um, cara. Tijorola. Eu acho que ele causava escoliose, mas não por causa do peso dele, né? Desse tamanho. E a tecnologia foi evoluindo, os aparelhos foram diminuindo e ganhando uma proporção absurda de informação, de tecnologia, de tudo. Hoje você compra eu não acompanho muito a tecnologia, vê que o meu é bem velhinho, tá até trincado, não acompanho muito, não sou muito ligado a isso, mas tenho filhos adolescentes que acompanham. Então, você compra um celular hoje com a tecnologia X, daqui 2 semanas ele já não tem, já tem outro com a tecnologia muito melhor. Muito mais avançado. Então, assim, isso está prejudicando a juventude, e eles vão ter um envelhecimento prejudicado por causa disso. Aí o assunto tomou uma polêmica e eu não respondi a pergunta. Vamos lá. Não, mas tranquilo, vai lá. Essa informação é altamente necessária até para prevenir, né, as gerações que estão aí. Né? Isso também faz parte. Quando chega lá no polo da terceira idade, eu trabalho com a terceira idade equipada, quando chega lá no polo da terceira idade um idoso para começar as atividades, nós fazemos uma anamnese muito completa, muito detalhada. Anamnese seria o quê? São perguntas chaves que através daquilo vai me gerar vários gráficos e eu vou saber aonde eu posso ir com cada um, até onde eu posso chegar. É para personalizar o atendimento. Isso aí. Que bacana. Um exemplo, você chega no médico, o médico faz uma anamnese com você, só que você não sabe o que ele está fazendo. Ele pergunta, qual são os seus sintomas, João? Você fala, dor de cabeça. Tá sentindo isso. E aí ele já começa a associar, dor de cabeça pode ser isso. Tá sentindo isso? Não. Tá sentindo aquilo? Isso é uma anamnese. Nós fazemos uma anamnese detalhada lá. Após essa anamnese, nós fazemos uma avaliação postural. Existem vários aplicativos que você joga o idoso na parede, vai lá, tira uma foto e começa a analisar a postura dele através daqueles aplicativos. Beleza. Após essa avaliação postural, fazemos uma avaliação metabólica. Então eu vou saber com essa avaliação metabólica, junto com a anamnese, que ele já me respondeu lá na anamnese, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, quais são os problemas de saúde que ele tem, ele já me respondeu ali. Já me respondeu também quais medicamentos que ele toma, que isso é importante. Vou treinar e tomo remédio de pressão. Losartana aí, vamos botar um losartana que é o mais comum. Né? Eu tenho problema de hipertensão, quero começar a treinar musculação, uso losartana. Beleza. O pico de ação do remédio, ele se dá a 40 minutos do losartana em si, se dá a 40 minutos após a ingestão dele.
Então, nesses 40 minutos após a ingestão dele, a sua pressão vai estabilizar. Esse é o horário de você treinar. Agora, se eu não faço uma anamnese e o cara toma o remédio, e o remédio dele ou está no final do pico de ação ou está no início do pico de ação, eu jogo um pico de pressão arterial muito alto nele, o cara pode infartar ali na minha mão. Coloca ele em risco. Isso aí. Olha só que coisa, né, interessante, Então, né, que a gente não se atenta, né? Tem que fazer essa anamnese. Feito tudo isso, fez a avaliação, fez a anamnese, avaliação física, avaliação postural, avaliação metabólica, a gente começa o desenvolvimento articular. São avaliações que eu vejo o nível de movimento do idoso. Ele consegue ter uma extensão total de cotovelo, ele consegue ter uma extensão total de joelho, ele consegue agachar até que amplitude. Aí, tendo todas essas informações na mão, a gente começa a montar um planejamento de treino para ter um treino seguro para aquele indivíduo. Vou começar a caminhar hoje porque eu preciso. Até uma caminhada você pode correr riscos de acontecer alguma coisa no decorrer do trajeto, um coração acelerar, uma torção de tornozelo. Então temos que monitorar isso para que isso seja controlado. Beleza, fizemos isso, começamos a atividade, a partir daí, a cada mês, se faz uma nova avaliação. Para quê? A minha pressão arterial no dia da avaliação estava 18/8. Você já viu? Você já teve a noção do que você pegar um idoso? Isso eu falei uma pressão baixa. Chega idoso lá para mim que na hora que eu vou medir a pressão, está 22/8. Aí você já imagina você pegar um idoso com essa pressão? Aí, beleza. Fiz todo o procedimento, controlei a atividade dele, periodizei tudo. No outro mês medi. A pressão dele hoje está mais baixa. Aí eu já tenho uma estagiária lá que todo dia de manhã, ela, antes de começar a atividade, ela fere a pressão de todos eles, faz a glicemia de todos eles, confere o batimento cardíaco de todos eles e a oxigenação. Para cumprir um procedimento. Aí você tem segurança para trabalhar com o idoso. Fora isso, pode dar certo, mas o risco de dar errado é muito grande. Vou botar minha mãe para treinar uma academia de pago aqui. Foi lá treinar, não fez nenhum desses procedimentos. Ela pode melhorar a saúde dela? Pode. Mas o risco de dar errado é muito grande. Existe alguma atividade, já que você está falando desse procedimento, né? E aí quando a gente conversa com o especialista, com o profissional da área, a gente fala, caraca, precisa de tudo isso. Existe alguma coisa, por exemplo, o ouvinte que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, e que é idoso, já está acima dos 50 anos, 50 anos, 60. A perspectiva do ser humano hoje no Brasil aumentou muito. Então, hoje, para você ser considerado idoso, é 70 anos, aumentou muito. Você não é idoso para ficar tranquilo. Mas assim, eu falo que eu tenho 49 no corpinho de 70, né? Alguém que esteja sedentário e que às vezes já tem essas doenças crônicas, né? Como diabetes, como uma pressão arterial alta, né? A hipertensão, que é um complicador muito grande. Existe algum exercício, né? Agora eu ia falar atividade, escapei agora. Existe algum exercício que pode ser feito sem essa avaliação, para começar, né? Lembrando esse alerta aí. Não é fazer de qualquer jeito, mas é uma coisa que você pode fazer, se tiver, né? O Tito vai falar pra gente, que a pessoa pode começar para ela sair desse estágio de sedentarismo dela. E aí vai valer também para quem é idoso, para quem está na terceira idade, para quem não está. Existe alguma coisa que pode ser feita com uma segurança? Sim. Vamos lá, hipertensão. Fui diagnosticado com hipertensão. A grosso modo, para ficar de fácil entendimento, o nosso coração ele funciona em uma velocidade. Eu tenho algo que está obstruindo uma artéria, ou gordura, ou mesmo a elasticidade da artéria por falta de exercício, algo está obstruindo a artéria. O meu coração, para fazer com que o sangue circule mais rápido, ou na velocidade normal dele, ele aumenta a velocidade. Isso causa hipertensão arterial.
Então, para eu diminuir a força do coração, eu tenho que subir o coração um pouco. Segundo o coração? Não tem isso não. Todos nós temos. O que é isso? A panturrilha, gastrocnêmia. Mentira. Então, o que eu faço em casa? Exercício para panturrilha. Fico na ponta do pé, volto. Fico na ponta do pé, volto. 3 séries dias de 10, você vai auxiliar o coração no retorno venoso. O coração está bombeando sangue, o sangue está descendo. Quando ele chega lá embaixo, ele tem que voltar para o coração. A ação da gravidade dificulta ele voltar para o coração. A panturrilha auxilia ele voltar. Então, se eu tenho a panturrilha forte, até ia mostrar a minha agora. Menino! Não, agora eu fiquei fora. Se eu tenho uma panturrilha forte, eu auxilio esse retorno venoso, consequentemente eu diminuo a tensão arterial. Olha que dica, olha, dica de ouro essa aí. Só na pontinha do pé. Só na pontinha do pé. Já dá para começar e criar o hábito, né? Agora, a diabetes ela é uma complexibilidade maior. Não tem essa facilidade de controlar igual a pressão. Por exemplo, eu tenho uma falha pancreática. Meu pâncreas não está funcionando corretamente, não está produzindo a quantidade de insulina que deve produzir por algum motivo. Aí começa a verificação médica, o médico avaliar para ver qual o motivo que dá. Normalmente eles começam a ver a tireoide, vai descendo até achar o motivo ali que o pâncreas não está funcionando e produzindo a quantidade de insulina necessária. Aí o que os doutores começam a fazer? Cortar o açúcar do indivíduo, para que não haja uma sobrecarga pancreática ali. Começa a cortar o açúcar. O que o indivíduo tem que fazer? Treinamento de força, musculação. A musculação ela tem como mecanismo de energia, fonte de energia, a glicose. Então, a via glicolítica é a principal via de força do treino de musculação. Então, se eu tenho diabetes e trabalho a via glicolítica, o meu consumo de glicose, o meu consumo de açúcar vai ser aumentado. Então, eu começo a controlar a diabetes com musculação. O problema é que a musculação ela tem que ser controlada e periodizada. Para eu consumir só glicose, para consumir só a via glicolítica, eu tenho que atingir uma falha concêntrica entre 8 e 10 repetições. Falha concêntrica só para a gente... eu estou fazendo um exercício de bíceps. Entre 8 e 10 repetições eu não tenho que aguentar fazer o exercício mais. Existe um limite. O músculo ele tem que, não está indo, não aguento fazer mais, falha concêntrica. Então, o que acontece é que, infelizmente, o idoso chega na academia e pega 1 quilinho e faz ali 30, 40, 50 repetições com 1 quilinho e aquilo não vai consumir glicose suficiente para controlar a diabetes. Estou indo na academia fazer musculação com o médico amador e não está resolvendo. Não é que não está resolvendo, não está fazendo da maneira adequada. Então, eu aconselho, a nossa profissão ela sofre um pouco de preconceito. Por exemplo, quando você tem um problema judicial, você procura quem? Advogado. Quando você tem um problema de saúde? Um médico. Você quer fazer uma casa? Um arquiteto, um pedreiro. Quando a pessoa quer emagrecer, ou hipertrofiar, ou fazer um exercício porque o médico falou, sabia disso pro Google? Esse a gente vai falar, isso é muito grave, né? Isso é muito grave também. Esse é o problema. Cara, mas é bacana. Essa questão do diabetes, né? Eu sou diabético, né? Eu sou diabético. E para diabético, nessa condição de trabalhar essa questão da musculação, qualquer classe da diabetes, As duas classes. Então você que é diabético. O pré-diabético é uma nomenclatura utilizada para dar um susto no cara. É para ele se prevenir. Vamos aí, eu vou falar que ele está pré-diabético para dar um susto nele e ele não tem esses níveis fisiológicos. Ser qualquer artigo, não existe a doença pré-diabética. Esse termo definido tecnicamente. Beleza, então é mais uma informação. Como a gente
Isso que é bom para a gente pensar. Então, bacana essa informação. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. A gente pode falar de performance em saúde? Você quer falar sobre... Não, vamos... Já vai na ordem? Vai na ordem, vai na ordem aí. Então, vamos falar, já que você falou do Google, vamos falar sobre essas informações aleatórias que a gente tem na internet, principalmente nas redes sociais. Então, qual é o risco que isso apresenta para as pessoas que vão atrás dessa informação e, pior, que utilizam dessa informação e ainda propagam isso, né? Antes da gente começar a falar dos riscos e benefícios, porque também tem benefício, tem só risco não. Vamos voltar aqui no nosso aparelho aqui, né? Quando eu tinha meus 12 anos, vamos voltar lá atrás do tempo, não é muito tempo atrás não, mas um pouquinho ali atrás. Quando eu tinha meus 12 anos, eu saía da escola, né? Tinha várias bancas de jornal na rua. Lembra disso? Lembro. Aí anunciava lá que a Sheila Carvalho ia aparecer na Playboy. Aí os meninos de 12 anos ficam malucos. Aí o que ele fazia? Chegava num adulto de confiança dele, um adulto mais solto, ficava para ele na banca comprar para ele. Hoje não. Hoje, seu filho de 12 anos, ele tem o celular na mão e toda hora chega um peitinho para ele. E não é só isso que chega essas informações. Então, a informação hoje ela chega muito rápido. A velocidade que a informação chega é muito rápido, muito rápido. E nessas informações, nós temos uma diferença entre informação e conteúdo científico e saber utilizar essa informação para gerar um conteúdo científico, saber utilizar esse conteúdo científico para gerar uma informação. Temos muita diferença. Aí, o cara vai pro YouTube, pro Instagram, aonde ele achar um guru fitness aí, e pesquisa lá o que é bom. Eu vejo isso muito com as mulheres. O que é bom para ganhar glúteo? Aí aparece a Graciane Barbosa, com a bunda desse tamanho, fazendo lá o exercício de glúteo, que é realmente bom para ganhar glúteo. Só que é bom para ela. Nós temos individualidades biológicas. Aí o sujeito vai, pega o treino da Graciane Barbosa, porque ela treino de glúteo dela, e quer aplicar dentro da academia o treino de glúteo da Graciane Barbosa. Só que você já viu o tamanho da bunda da Graciane Barbosa? É bem maior que a minha. Bem maior. Então o que acontece? O glúteo, ele é um músculo muito forte. Só que o dela é muito forte aqui da potência. Então o treino que ela faz é de acordo com o glúteo dela. Aí, beleza, eu vou fazer o treino de glúteo da Graciane Barbosa com a menina que tem o glúteo, não tem um glúteo, vamos botar assim para não... Glúteo zero ali, aquela tábua, mas eu quero ter glúteo e a Graciane Barbosa treina assim e ela tem um bundão. Então eu vou fazer o treino dela. A estrutura muscular não vai suportar aquele treino. Aí outras estruturas vão entrar como auxiliadoras. Aí você começa a causar lesões isquiotibiais, começa a causar lesões entre L4 e L5 na coluna lombar. Então, acaba sendo prejudicial à saúde. Caramba. Então, é importante que tenha essa orientação. Entre outros famosos que tem aí, que treinos para ele dá certo, mas o cara não fez uma avaliação física e não tem o mesmo condicionamento daquele guru ali da internet. Quando a informação chega de maneira coesa, o treino é bom, o treino é legal, não causa lesão, mas não é para aquele indivíduo. Ainda é menos perigoso. Agora, tem coisas que assim, é de arrepiar. Como diz um primo meu comediante, ele fala que é do cu cair da bunda. E aí, revelações aqui, olha você que faz essa pesquisa, que acompanha essas coisas assim, olha o risco que você está correndo aí, ó. Imagina você abrir um YouTube da vida, um Instagram da vida, e se deparar com um indivíduo falando que treinamento aeróbico engorda. Ué, gente, aí... Rapaz, tem uns indivíduos aí na internet que falam isso.
Mas é uma desinformação, né? E o pior é que as pessoas começam a reproduzir isso. Calma aí, eu vou parar de fazer aeróbico porque eu vou engordar. Ah, o treinamento aeróbico ele só começa a queimar caloria a partir de 30 minutos. Ué, como assim? Como eu começo uma atividade agora, um exercício agora, aí meu comando neural manda uma informação para a célula ativa a mitocôndria, ela começa a trabalhar e isso não gasta energia? Só vai gastar daqui 30 minutos, aí a mitocôndria vai entender que daqui 30 minutos eu posso começar a gastar energia. Então a gente tem, né, tem que ter mais. Você acha que tem que ter mais informação de qualidade ou você acha que tem que ter uma fiscalização? Porque a informação de qualidade tem. Eu acho que os órgãos competentes, vou citar o meu, o CREF, ele tem que fiscalizar mais. Ele tem que bater mais em cima desses indivíduos. Principalmente porque a maioria dos indivíduos que passam esse tipo de informação, eles não têm uma formação. Eles ou são atletas, ou têm um coach que treinam eles, e tem muitos seguidores e utilizam isso de maneira de arrecadar fundos, como uma profissão. Mas a informação que ele está passando pode estar prejudicando alguém. E prejudica. Quando você fala de linear aeróbico, não tem nenhum papel para desenhar. Tá, vamos lá. Vamos entender aqui. Nós começamos a trabalhar. Nós temos várias vias metabólicas. Eu quero trabalhar um cardio. Então, o linear aeróbico, ele vai ser mais acionado do que o linear anaeróbico. Só que ele não vai trabalhar sozinho. Eu não consigo isolar o linear que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar só o linear aeróbico. Eu não consigo fazer isso. Ele vai trabalhar em conjunto. Porém, ele vai ser o predominante. Ele vai ser vai ser a fonte de energia mais utilizada. Então, quando eu tiro isso, não vou fazer aeróbico porque aeróbico engorda. Vou fazer um treino de 5 minutos, que está na moda aí, de alta intensidade, 30 segundos de descanso e 30 de porrada, que não é errado, tá? Não é errado. É uma metodologia de treino. E eu vou ter o mesmo emagrecimento, o mesmo condicionamento físico do que eu ficar 1h30 na academia. Na hora que eu escuto um negócio desse, eu falo, cara, eu estou trabalhando errado. Porque eu cobro do aluno na hora aula. Eu vou passar a cobrar 5 minutos, então. Exatamente. Né? Vai ter o mesmo resultado. E não é por aí. Não é por aí. Não quer dizer que o Arnold, ele na época que ele competia, ele fazia séries de desenvolvimento ombro, que levou o nome dele, esse tipo de desenvolvimento, esse treinamento levou desenvolvimento ombro Arnold, que é um movimento específico que você faz no ombro, e o ombro dele ficou lindo. Não quer dizer que o meu ombro vai ficar lindo porque eu vou fazer o mesmo volume de série dele. Eu não como a mesma quantidade de comida que ele comia, eu não tenho a mesma rotina de treinamento que ele tinha, eu não tenho a mesma rotina de vida que ele tinha. Então tudo isso, antes de você prescrever um treino, antes de você trazer o aluno para esse mundo, tudo isso tem que ser avaliado. Eu vou no Google, 10 formas de emagrecer. Aí o cara vai lá e tira 10 formas de emagrecer. Aí eu começo a fazer aquilo e não emagreço. Aí o que acontece? A atividade física é ruim, não dá resultado. Como é que a pessoa consegue filtrar isso? Porque tem informação que é interessante, é uma informação validada na internet. E qual seria o cuidado que ela tem que ter quando lê uma informação que é sensacionalista, que promete resultado fácil, assim? Como é que ela filtra isso? Então, vamos lá. Cheguei numa plataforma aí social, e vi uma informação que... uma que está em alta. Vamos uma que está em alta? Polêmica. Polêmica no Padocast. Agachamento cis. Vi a informação que agachamento cis é excelente para o quadríceps. É excelente? É. Beleza, daí. Vou fazer só agachamento cis. Agachamento cis é um exercício que você prende a base do pé, tem uma base por trás e você agacha sobre aquela base. A base. Ela dá uma sobrecarga patelar muito grande. Então, indivíduos que não estão aptos para isso, quando dá essa sobrecarga patelar,
o ligamento cruzado que está segurando o joelho rompe. Eita. Só que o cara viu no Google que é excelente para o quadríceps. Aí ele começa a fazer. Como eu vou saber se isso é excelente? Eu pego essa informação, existem vários mecanismos da internet. Eu vou citar 2. Google Acadêmico. Anota aí. A gente pode deixar o link também. Vai lá no Google Acadêmico, joga a informação, vai abrir N artigos. Aí não vai abrir mais vídeos de Instagram. Aí vai abrir artigos científicos falando sobre aquele assunto. Aí você vai ler e vai entender, poxa, realmente tem um risco de lesão. Uhum. Mas a pessoa não faz isso. Por quê? Dá trabalho. Imagina você pegar um artigo científico aí de no mínimo 12 páginas, só com nomenclaturas que você não estudou para ser um profissional de educação física, não estudou para ser um profissional de saúde, você não vai entender. Aí a pessoa foge totalmente. Aí ela prefere ir no YouTube e ver alguém falando E se arriscar. isso aí. A gente estava falando E o outro, pode vai. PubMed. PubMed. É isso, eu ia falar disso. Entra na PubMed, que a PubMed ela tem Essa vários PubMed é uma publicação. É uma revista científica que só se trata de saúde. Saúde em todos os aspectos. Você vai achar artigos desde médicos conceituados a fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física. Então pega a saúde como um todo. Todos os profissionais de saúde que pesquisam, que gostam de estudar, que pesquisam, que desenvolvam o conteúdo científico e que o conteúdo científico seja aprovado pela revista, né, vai ter alguma informação. Você tem artigo publicado? Eu tenho um artigo publicado lá. Eu tenho 3 artigos publicados, um tá lá. Olha, os outros 2 são nacionais. Você pode compartilhar esse link depois? Posso? Opa, então Posso. a gente tem um cara que publica artigo científico. A gente está no 4º episódio do PadaCast. Eu estou conversando aqui com o Tid, personal, que está esclarecendo assim misérias de dúvidas que a gente tem, de coisas que eu não sabia. A gente aprende muito. Obrigado por você estar aqui, meu irmão. Obrigado mesmo. E a gente tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. A gente ia falar sobre o quê? Sobre performance versus saúde? Foi isso que a gente falou, não? A gente vai falar agora, né? Agora. Então vamos falar sobre performance versus saúde. O que é performance? Né? Antes da performance, vamos na saúde. Vamos na saúde em primeiro lugar. Saúde, então, como dizia como é que é o rapaz da escolinha do professor Raimundo? Como é que é? Isso! Paulo Flávio, produção, sabe? Fala, Paulo. Paulo Cintura. Paulo Cintura. Flávio sabe, Flávio não. Saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Isso. Né? Então vamos lá. O que é saúde? Para mim a pergunta? Jesus, saúde é você tá bem de condição. Tá bem. A maioria das pessoas vão responder isso. Saúde é a ausência de doença. 90% das pessoas vão responder isso. Saúde é a ausência de doença. Saúde não é só a ausência de doença. Vamos lá. Os médicos, eles tiram o paciente da doença. Vou botar aqui um Imagina aí. Eles tiram o paciente da doença e levam para a saúde. Beleza? Eles fazem esse trajeto. Aqui, esse trajeto, eles utilizam de formas medicamentosas, fármacos e tratamentos específicos para tirar o paciente da doença para a saúde. Eu vi um podcast de um doutor falando que na faculdade ele aprendeu isso. E ele domina isso. Qualquer paciente que tiver qualquer tipo de patologia, ele consegue tirar do estado de doença para a saúde. Só que ele não sabia que isso não é o suficiente. Que na faculdade não ensinou ele que isso não é o suficiente. Que você tem que sair da saúde e ir para o bom condicionamento. O bom condicionamento não é performance. Ir para o bom condicionamento físico, onde o seu coração vai estar funcionando da maneira correta para passar nutrientes o suficiente para o seu corpo, onde a sua resposta mitocondrial vai estar funcionando corretamente para passar energia suficiente para o seu corpo, onde todas as suas articulações vão estar funcionando normalmente para você suportar o dia a dia, onde a sua mente vai estar funcionando normalmente para você aguentar o estresse do cotidiano. Caramba, isso, saúde não é só ausência de doença. Tem N fatores que você precisa ter para ter um estado de saúde. Você chega para fazer um exame laboratorial para ver os seus níveis hormonais, tá tudo ok.
Mas aí, lá na sua cabecinha tá tudo ruim, cara. Tá tudo dando ruim. E a cabeça reflete no corpo. E você começa a ter dor de cabeça, começa a ter febre e não acha o motivo daquilo. Você tá com saúde. Os exames laboratoriais mostraram que você tá com saúde. Mas você tá sentindo problemas. Então é muito além. A saúde é muito além disso. Muito além disso. Aí quando a gente vai para performance, o que acontece? A maioria dos atletas não tem a saúde 100%. É mesmo? Acompanha futebol? Vamos botar que todo mundo... Acho que todo mundo gosta de futebol, né? Mas... Acompanha. Já viu o índice de lesão que tem no futebol? Todo ano machuca um monte de atleta. E eles são atletas de alta performance. Alto nível, tem todo um acompanhamento, tem todo Mas eles submetem o corpo deles a estresses fisiológicos muito alto. Muito alto. Então a estrutura não aguenta. Aí para a estrutura aguentar, eles começam a usar outros artifícios que vai prejudicar mais ainda o metabolismo. Então assim, o atleta de alta performance, ele sofre muito mais com a saúde. E a gente olha pro atleta e fala, cara, o cara tá bem pra caramba. Só que, vamos botar assim, metaforicamente falando, ninguém sabe os demônios internos que tá na cabeça dele. Né? O joelhinho dele lá, sentindo que ele tem que correr os 200 metros em 100 metros em 9 segundos para bater o recorde mundial, 9,7 eu acho. Tem que correr em 9 para bater o recorde. Aí vai lá e toma um monte de coisa para aliviar aquele joelho, para ele poder bater o recorde mundial. É meio que se sacrificar por Então assim, performance e saúde, elas são antagonistas. Elas não andam totalmente lado a lado. Gente, olha, né? E às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente olha o atleta, como você falou, olha até como um sinônimo. Olha, não, beleza, aí, cara, eu quero almejar aquilo lá, eu quero ser um atleta de alta performance. Hoje, eu quero ter uma saúde cardiovascular legal. Poxa, de 30 a 40 minutos de exercício físico bem elaborado. Você tem uma saúde cardiovascular muito boa. Eu quero ter uma saúde muscular legal. Quero chegar nos 70 anos e não ter problemas de osteoporose. 45 a 60 minutos de exercícios bem elaborados. Aí você pega o atleta, ele treina 2, 3 horas na parte da manhã. Aí faz a refeição dele, chega à tarde, mais 2, 3 horas de treino. Aí faz o processo alimentar dele, chega à noite, fisioterapia, aeróbico, mais um treino. E um processo praticamente diário, né? Diário, todos os dias. Então, o corpo, uma hora rejeita, uma hora reclama. Aí é onde acontecem as lesões. A gente conversando aqui antes, né, nós citamos o Ronaldo. Teve uma lesão do Ronaldo, o fenômeno. Explosivo demais. Cara, imagina o cara, uma explosão acima da média, muito acima da média. Quando ele rompeu todos os ligamentos do joelho, ele rompeu todos de uma vez. Foi no início de uma explosão. Ele recebeu a bola e foi dar uma explosão para poder fazer o gol. E faria, se não tivesse rompido. O Flávio não faria, mas ele faria. O Flávio, a piadinha da produção é terrível. O Flávio, nosso produtor, não faria. Aí o joelho não suportou a carga de explosão que ele tinha. Ele tinha aquela carga de explosão, mas a articulação do joelho não suportou, rompeu todos os ligamentos. Nossa. Então assim, performance e saúde, antagonistas. Eu tenho como eu ter uma saúde e até tem como eu chegar em um estado físico, ou o cara olhar para mim e falar, pô, eu tive atleta, tenho um corpo de atleta. Sem ser atleta, sem passar por esses estresses fisiológicos, sem causar risco à saúde. Tá esteticamente, né, mais tranquilo de saúde. Isso aí. Bacana essa diferença. E um detalhe, aí falou de saúde e performance. Hoje a juventude é a maior preocupação. Porque os caras que não estão enfornados aqui dentro dessa caixinha e que querem ter um físico maneiro, que estão buscando academia, eles procuram essa caixinha para adquirir informações. Aí entra
Não sou contra, tá? Deixar bem claro pra galera, não sou contra o uso de anabolizantes, mas eu acho que tem que ter cuidado, tem que ter profissionais adequados acompanhando. Mas a galera quer ver o Jason, depois você bota no YouTube ali, Jason, aí o cara todo mascarado falando pra ele usar 3 ml de Durateston. É uma ótima referência, né? É. Você vê como a pessoa se coloca em risco Aí, à toa, né? eu quero, pô, Tite, eu quero. Eu tenho alunos que usam. Eu quero usar, Tite, beleza, então vamos lá. Você vai procurar um endocrinologista, você vai procurar um cardiologista, você vai procurar um nutrólogo. E eles vão passar todo o procedimento para você, de tudo que você tem que fazer, todo o acompanhamento que tem que ser feito, para você vai poder usar seus hormônios tranquilamente. Não posso chegar na farmácia do meu amigo, porque o hormônio só vende com prescrição. Só que você chega na farmácia do seu amigo lá e compra sem a merda da prescrição. Não posso chegar lá e comprar e sair tomando aleatoriamente. Está colocando em risco, sem dúvida, a saúde. A gente, falando sobre essa questão de performance, você citou essa questão de alimentação, tem um outro item aqui que é falar sobre a questão dos alimentos diet, né? Essa questão da ilusão do que diet dá resultado, do que diet resolve. O Flávio, por exemplo, ele só come alimento diet. Por isso que ele tá com essa pochetinha. Redondinho que é uma... Vamos lá. Alimentos diet, light e alimentos comuns. Primeiro, procure o alimento in natura. O alimento que você... O arroz, o feijão, o macarrão, a carne, o ovo. Sabe qual é o melhor alimento do mundo? Não. Segundo, né? Não. O primeiro melhor alimento do mundo, mais completo, é o leite materno. Sabe qual é o segundo melhor alimento do mundo? O ovo. É mesmo? O ovo. Então, assim, procure alimentos in natura. Alimentos de fontes de fibra, fontes de proteína, fontes de aminoácidos e vitaminas. Procure esses alimentos. Isso daí já vai te dar um resultado tanto fisiológico, estado de saúde, quanto um estado físico e um estado mental também, de performance. Vai melhorar muito, só fazendo isso. Não precisa fazer muita coisa não, só fazendo isso. Consumir alimentos in natura. Aí, o sujeito viu lá no YouTube ou no Instagram que tenho que comer um alimento light ou diet. Tá. Aí você vai ver a composição do alimento. Eu tenho na minha refeição da tarde, eu como 2 fatias de pão com 3 ovos e uma fatia de queijo. Minha refeição da tarde. Eu chego no mercado e olho o rótulo do pão. Aí tá lá: pão 0 glúten diet, pão 0 açúcar diet. Aí você vai olhar no rótulo, teor de carboidrato, 24% de carboidrato, 24 gramas de carboidrato. Aí você olha o pão comum, que a embalagem, o rótulo dele lá não tá falando que ele é isso, que ele é aquilo. Tem 18. Está sendo iludido. Aí você bom. pega lá um suco diet, que tem algumas pessoas que passam, não vou falar profissionais não, algumas pessoas que passam o suco diet pro indivíduo. Você pega lá o suco diet de pozinho e chega lá, primeiro ingrediente, sacarose. Sacarose é o açúcar. Não, mas não é diet. Ué, mas aí... Ninguém falou que era sem açúcar, falou que é diet. Então, assim, olhe o rótulo. Esquecem o título do alimento, diet, light, esquece o título, olha o rótulo. Vê o que tem dentro dele. Tem a tabela, atrás de todo alimento, tem a tabela nutricional, que essa daí você precisa de um pouco mais de conhecimento da área para poder estar avaliando, que fala quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de aminoácidos, quantidade de vitamina A, B, o que tem naquele alimento. E tem a lista de ingredientes. Para quem não entende de nutrição, a lista de ingredientes resolve. Porque obrigatoriamente, pelo Ministério da Saúde, obrigatoriamente tem que vir por ordem de quantidade, o que tem mais, primeiro. Então, isso é bacana. Vamos lá. A Coca-Cola. Olha para a Coca-Cola. Imagina qual é o primeiro item da Coca-Cola, você olhando para a Coca-Cola. Açúcar.
Eu acho que você sabe que é açúcar, né? Mas a pessoa que é leiga fala que é água. Por causa da quantidade. Mas não é, você olha lá, o primeiro item, açúcar. Cara, eu não sabia, é curioso, eu não sabia esse detalhe, é importante até a gente ressaltar, né? Que então quer dizer que assim, os ingredientes, eles estão em ordem de quantidade que contém naquele produto. O que tem quantidade maior vem primeiro e... Caramba, nunca imaginei uma coisa dessa. Então, olha a lista dos ingredientes lá. Olha a lista do ingrediente, você já sabe. Tem um pouquinho mais de aprofundamento nutricional. Parei para estudar um pouquinho. Não sou formado, mas parei para ler um pouquinho. Vai na lista ali do tabela nutricional do... Aí lá vai ter, tenho tantas gramas de vitamina A, tenho tantos de vitamina B, tenho tantas gramas de carboidrato. Quando a gente fala de emagrecimento, que hoje é a maior procura nas academias, emagrecimento, aí eu aconselho meus alunos olharem o ingrediente carboidrato ali. Vai no carboidrato. Eu tenho 5 marcas de pão. O pão não é vilão da dieta não, tá? Não é o pãozinho que engorda? Não. Cortei o pão à toa. O Flávio está comemorando que ele vai voltar a comer pão. Vamos, antes de eu terminar aqui a simbolista do pão, imagina um biscoito recheado, uma bolacha, não sei como que... Um biscoitinho recheado. Biscoitinho recheado. Você pegar, comer 3 biscoitinhos recheados daquele que satisfaz? Não satisfaz. 3 biscoitinhos recheados daquele é equivalente a quase 10 pães de sal. Que isso? Em termos de... É sério? Então o pão, ele não é vilão do negócio. Gente, a gente tem que rever muita coisa, né, na educação alimentar. Essa parte da educação alimentar eu não tô dormindo muito não, tá? Não, mas já é um princípio de coisas, eu falo, reveladoras. Porque a gente não tem acesso a informação. Qualquer dia desse a gente pode fazer o seguinte, eu tenho amigos nutricionistas e a gente vem fazer o nutricionista e o personal aqui, tá marcado. Já tá, trocar informações. Fica bacana, tá? Então, você pega lá 5 pacotes de pão. Aí aquele pão caríssimo que é vendido como, esse é o pão da dieta. Tá lá, 0 gordura, 0 açúcar, 0 sei lá o que. Aí você vai lá na lista lá, carboidratos, 24 gramas. Até que não é uma quantidade grande não é dieta aí, não é uma quantidade grande não. Mas aí você pega lá aquele pão de R$4, que ninguém dá nada por ele, e tem 17 gramas de carboidrato. Aí o sujeito, quando entra no plano alimentar, fala assim, fazer dieta é caro. Fazer dieta não é caro, é que você procura rótulos que não trazem o que você precisa. E você paga pelo rótulo. Sim, a marca, você paga a marca ali do que você tá. Aí você pega, será que vão me processar? Tá. Se processar não tem dinheiro mesmo, não vai dar em nada. Não é utilidade pública. Você pega o Nesfit, já ouviu falar da Nesfit? Nesfit, biscoitinho, gostoso pra caramba. Aí você gosta daquele piraquê de chocolate? Piraquê é bom, ele é bom. A mesma quantidade de açúcar do Nesfit tem no piraquê de chocolate. Só que o Nesfit é vendido como fitness. Até o nome, né? Nesfit. Então assim, é olhar o rótulo. Quando você trata de alimentos, olhem o rótulo. Se possível, na maioria das vezes, ninguém é de ferro, ninguém consegue manter um plano saudável durante muito tempo, mas se possível, alimento in natura. Batata, inhame, cenoura, natura. Até porque essa coisa que você está falando sobre Nesfit, na verdade, assim, não é uma crítica ao alimento. Né? Sim. Na verdade, é comparando com outra coisa que às vezes a pessoa se ilude na hora de comprar. Né? Pelo título, vai pagar até mais caro. Aí eu poderia comprar um biscoitinho que ia ter... Pode comer o Nesfit, mas em vez de comer o pacote inteiro, come um umzinho que já valeu para muita coisa. E quando você for lá, cara, tem vários... Eu tenho o Santiago Paes, quem puder seguir depois, o cara é fenômeno, tá? Santiago Paes.
quando ele faz de vez em quando umas enquetes e bota como se fosse na balança, né? Fazendo a proporção de alimentos. Cara, e quando você coloca o biscoito e outros alimentos de beliscar, né? Que você belisca durante o dia, um amendoim, uma balinha, que você belisca, e coloca em comparação a alimentos in natura, você vê a proporção é gigantesca. Por exemplo, os mesmos 3 biscoitos, você come 500 gramas de batata. Você aguenta comer 500 gramas de É batata? muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. Então, na hora que você vai pesar lá, que você coloca 100 gramas de batata no seu prato, vai dar uma porção enorme, vai te satisfazer, e, cara, você vai estar emagrecendo com produto natural. Aí, cara, é muita comida e eu quero comer só um biscoitinho. Aí você vai estar comendo quase 500 gramas de batata. Tá se iludindo, não é verdade? Tid, obrigado mesmo por você estar aqui esclarecendo. Eu queria que você falasse o seu arroba pra gente. Mostra aqui pro pessoal que tá vendo no YouTube, olha lá, ó. Tid Personal. Arroba Tid Personal. Arroba Tid Personal no Instagram. No Instagram. Tem YouTube aí já? Não tem o YouTube. Ainda não, mas daqui uns dias vai ter. Montar uma eu tô pensando em montar um site. Um site com dicas e tal. Eu sempre tive vontade de dar aula em nível superior. Estou me preparando para isso. Hoje eu dou aula em pós-graduações, dou módulo de pós-graduações e cursos. E eu quero montar um site só para cursos, só para profissionais. Bom, legal. Então, você que é profissional, que acompanhou aqui, né, já sabe que vai vir coisa boa aí para você trocar ideia. E aprender, né? Aprender com segurança também, que tem isso. O conhecimento, eu tive um professor na faculdade, 99% dos alunos odiavam ele. E eu era fã do cara. Por que odiavam o professor? Porque o cara chegava com uma caneta só e no quadro ele ia já tava dominado o conhecimento. Isso é muito bom. A prova dele, ele chegava com 2 folhas de papel ao maço e fazia uma pergunta. Então, assim, o cara era muito bom. E ele falava que conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço, não. Qual o nome do professor? Lembra? Marcos Machado. Marcos Machado, cara, professor Marcos Machado. Tem que reverenciar, tem que reconhecer. Né? Porque proporcionou esse fera pra gente. Vou ressaltar aqui, formado em educação física, profissional de educação física, e dá aula de fisiologia para medicina. Então é outro nível mesmo. Outro nível. Outro nível de ser humano mesmo, né? Flávio, chora não, Flávio. Você fez arquitetura, fica quieto aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre HIIT e exercício aeróbico, né, para as pessoas sedentárias. Isso é muito bom, principalmente o pessoal que está ouvindo a gente. Sim. Vamos lá, isso é um artigo que eu tenho publicado na PubMed, vocês pesquisam lá que vocês vão achar. E eu acho bacana de tomar esse assunto porque o HIIT hoje está em alta. O que seria HIIT? HIIT é exercícios de alta intensidade intervalado, exercício intervalado de alta intensidade. Só que a sigla está em inglês, você não quer que eu fale inglês aqui, né? Que tá difícil. Se você falar aí vai ser para mim, porque eu também não sei nada. Então é exercício intervalado de alta intensidade. Quando você trata de HIIT, o artigo que eu desenvolvi, ele comparou indivíduos sedentários, um grupo fazendo aeróbico contínuo, de baixa intensidade, e outro grupo fazendo HIIT. No mesmo período de tempo, comparou-se o resultado de emagrecimento daquelas pessoas. O resultado de emagrecimento foi igual. Foi o mesmo resultado. Porém, observou-se no artigo que o índice de lesões de quem estava fazendo o HIIT foi muito grande, enquanto o índice de lesões de quem estava fazendo treinamento aeróbico foi nulo. Vamos dar um exemplo de HIIT. Tem um que a galera gosta muito de fazer, inclusive eu passo, tá? Não sou contra, e tem resultado sim, só que tem a hora certa de fazer. É o Tabata, que é 30 por 30. 5 minutos de exercício, 30 segundos de alta intensidade, intensidade altíssima, e 30 segundos de repouso. 30 segundos você para. 30 segundos você começa, vai repetir, começa a fazer. Está programado.
Veio o apetite, pô, para, respira, beleza. Para você chegar num linear de alta intensidade, você tem que estar a 120% do seu VO2 máximo. VO2 seria o quê? VO2 é a captação de oxigênio. Você captar, transportar e utilizar o oxigênio. Respirar é diferente de você ventilar. Isso aqui que as pessoas acham que é respirar, isso é ventilar. Foi embora. A respiração, ela acontece em níveis mitocondriais. Ela acontece dentro da célula. Você capta o oxigênio, transporta o oxigênio pela corrente sanguínea, ele vai para dentro da célula, a mitocôndria transforma em energia e você libera. VO2, capacidade de captar, utilizar, transportar e utilizar o oxigênio. Que coisa, rapaz. Aí vamos lá. Primeiro ponto. Hoje, no interior, não tem nenhum lugar que tenha um aparelho de você fazer a medição de VO2 máximo. Nenhum lugar tem, no interior. Em grandes centros, BH, São Paulo, acho que no Rio não acha não, mas BH e São Paulo você acha. Uma máquina para isso, um aparelho para isso, você medir a capacidade de VO2 máximo. Então já fica difícil você achar o linear para colocar o seu aluno para fazer um HIIT. Tem maneiras de você medir o linear a grosso modo, sem ter uma exatidão, chegar o mais próximo da exatidão possível? Tem maneiras. Só que vamos botar aí 50% dos profissionais fazem isso. Porque é trabalhoso, precisa-se de tempo para fazer e é muito cálculo. Então os caras, infelizmente, preferem jogar com a sorte. É onde entra a informação lá do YouTube e o conhecimento científico mesmo, você trabalhar de maneira correta. Mas beleza, o cara fez um teste de VO2 ou por um aparelho, ou fez um teste que dá uma proximidade do VO2 máximo ali e achou o linear de VO2 máximo do aluno. Vou pegar aquele linear dele e vou colocar a 120%. Eu, na minha pós-graduação de Medicina do Esporte, eu fiz um teste de VO2. Eu consegui chegar, eu me considero um cara bem condicionado. O aparelho não considerou, não. Oxe, o aparelho está com defeito. Eu consegui chegar a 105 da capacidade máxima do VO2 máximo. Para você trabalhar o HIIT, você tem que estar a 120. Que isso? Então, o meu corpo não suportou chegar a 120 da capacidade. Então, o HIIT não é para qualquer pessoa fazer. É assim, essa avaliação, assim, desse cuidado. Aí, vou botar um HIIT que o aluno vai fazer em 30 segundos, burpee, e 30 segundos vai descansar. Burpee é um exercício que você está na posição em pé, pula, agacha, meia flexão, sobe, pula, agacha, meia flexão, sobe. Esse tem na internet aí. Tem na internet aí, a galera fazendo burpee, beleza. Só que aí o aluno tá com quantos quilos? 80. Aí, rapaz. 80 porque ele é pequenininho, né? Aí você pega aí o cara pesado, sedentário, fica na frente do computador trabalhando o dia inteiro, trabalha muito bem, por sinal. Fica na frente do computador trabalhando o dia inteiro, mas está pesado e sedentário. E bota ele para fazer 30 segundos de burpee. Primeiro a reclamar vai ser o joelho. Primeiro a reclamar vai ser o joelho. Impacto, o primeiro que vai sofrer. O segundo a reclamar vai ser o coração, vai começar. E você não vai chegar nem próximo ao linear máximo. Então, assim, vou colocar o indivíduo em uma situação de estresse desnecessária para ele ter um resultado estético. Vai alcançar? Vai alcançar. Vai chegar, o artigo provou que os dois grupos chegaram no mesmo resultado. Só que ele vai chegar no mesmo resultado com alguma parte do corpo lesionada.
Então, eu, hoje, depois que eu terminei a pós de medicina do esporte, hoje eu prefiro trabalhar com segurança. Já fiz muita merda? Já fiz muita merda, cara. Já fiz bastante, que eu olho pra trás assim e falo, caramba, essa pessoa não machucou, foi Deus Um mesmo. milagre mesmo, né? Então, assim, hoje eu prefiro trabalhar com segurança. E o HIIT, hoje eu tenho uns 2 alunos que eu passo HIIT para eles. Mas eles já atingiram a fase, um estágio muscular, vamos botar assim, uma porcentagem. Ele chegou a uma musculatura que suporta o HIIT, que não vai danificar estruturas articulares dele, que o coração vai suportar, que vai conseguir ter uma boa captação de oxigênio, apesar de aqui no interior não ter como você mensurar a quantidade certa de oxigênio daquela pessoa. Hoje existem equipamentos portáteis para isso. Inclusive eu cheguei a cogitar a possibilidade de comprar um. Só que nós estamos no interior. 1 hora aula bem paga aqui no interior, o cara que consegue ter um bom recebimento, a palavra certa não é essa, mas consegue receber bem pela hora aula, ele fica ali entre R$ 35 a hora e R$ 50 a hora no máximo. O cara que consegue receber uma boa hora aula. A grande maioria hoje no interior trabalha 12, 10. A grande maioria que você vê. Aí você vai pegar um aparelho portátil de mensurar a capacidade de VO2 máximo, que está custando aí R$ 35.000. Deixa um carrinho. Aí você vai ter que trabalhar o resto da vida para pagar ele. Um investimento alto. Aqui pro interior. Por isso eu acredito que por isso que no interior não tem. Você começa a ir para cidades um pouco maiores, não precisa ser um grande centro, mas, por exemplo, se hoje eu estou na minha cidade natal, Itaperuna, se hoje eu estou lá, hoje a hora aula lá do personal é R$ 70, um personal razoável, um cara que trabalha não um conceituado, um cara conceituado na cidade consegue agregar em uns R$ 100 de hora aula. Então, assim, essas dificuldades nós temos no interior. Mas não é porque nós temos essas dificuldades no interior que nós vamos trabalhar fora da ciência. Temos que trabalhar com a ciência a nosso favor. E existem outras maneiras de fazer isso. Vamos voltar lá no HIIT. Não é só o VO2 que eu tenho que mensurar, não. Beleza. Fiz o teste de VO2, achei o linear, calculei e joguei ele para fazer naquela proporção. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca em repouso do Flávio está em, vamos botar, 50 batimentos cardíacos por minuto, em repouso. Pô, tá bem condicionado pra caramba, 50 batimentos por repouso, tá bem condicionado. Então, se o cara tá bem condicionado, acordou, aferiu a batimento cardíaco ali, 50 por minuto, pô, tá condicionado, tá bom. Aí vou botar ele pro HIIT. A frequência cardíaca dele no momento do desenvolvimento do exercício tem que chegar a 120 batimentos cardíacos por minuto. Isso. Aí, o que acontece? Quando chegar, ele em repouso dele, tá 50. Quando ele chegar a 100, o coração parece que tá saindo pela boca. Então, aí o indivíduo não mensura isso, não faz um controle de batimento cardíaco e repouso, não faz. Aí bota ele lá e sabe que ele tem esse número na mente. Eu tenho esse número na mente, eu tenho que chegar a 120. Só que aí, poxa, 120 para um cara que está bem condicionado é muito alto. É muito alto para um cara que está bem condicionado. O coração tem que bater muito, mas muito, muito rápido. Isso. Por exemplo, a minha frequência cardíaca e repouso, a minha esposa até briga comigo que eu sou muito calmo. Realmente sou muito calmo. A minha frequência cardíaca e repouso bate 30. Então, quando eu estou batendo pelada, que eu dou o máximo de mim no futebol lá, ela vai chegar aí a 80 e eu estou morrendo. E eu não cheguei nem próximo ao linear do HIIT. Então, é um cuidado. Você falando isso, você falando esse modelo de exercício, a gente vê muito mesmo, assim, no Instagram, né, que é uma rede que eu acompanho bastante, tem muito dessas coisas, faça não sei o que em 5 minutos, isso. E aí ele passa uma série de exercícios para você fazer como se fosse muito tranquilo. Aí, estou com o indivíduo sedentário,
Eu falo que o indivíduo mais fácil de você gerar resultado nele, eu quero gerar resultado e quero fazer o meu nome como profissional de educação física, é o indivíduo sedentário. Porque qualquer coisa que eu fizer com ele, Já vai ser um resultado. já vai gerar um resultado. Uhum. Então, se eu pego ele e boto para fazer uma caminhada de 30 minutos, primeiro dia de treino, sair com ele, vamos fazer só uma caminhada hoje. O cara já vai ficar puto com você que tá te pagando para você andar com ele. Ele vai ficar bolado. É porque ele já foi meu aluno. Ele tá achando. Depois da caminhada, ele comia um lanche. Aí vai ficar, pô, tô pagando esse cara para andar comigo, cara. Aí só que não é só andar. Você vai marcar ali frequência cardíaca dele no início da caminhada, no final da caminhada. Você vai marcar a distância percorrida. Ponto. Isso aí é básico. Para você fazer um indivíduo sedentário ter resultado. Marcou frequência cardíaca, marcou a distância percorrida nos 30 minutos. Foi para casa, descansou, fez a refeição dele. Uma semana fazendo isso. Na outra semana você fala com ele e fala assim, vamos acelerar o passo agora? Aí você começa a acelerar mais um pouquinho. Aí, os 30 minutos, se ele saiu do ponto X para o ponto Y, os 30 minutos ele vai sair do ponto X para o ponto Z. Então ele vai... Consegue acompanhar essa evolução. Então você vai progredindo isso aí. Quando ele conseguir atingir um percurso muito alto, aí você já fala, pô, esse cara já está pronto para começar a dar um trote. Aí eu começo a dar um trotinho com ele. Aí eu uso a metodologia, até que o Flávio, no intervalo aqui, citou, do rapaz que ele acompanhou lá. Vamos fazer 5 minutos de caminhada e 1 minuto de trote. Aí eu já uso, porque eu já condicionei ele. Uhum. Mas tem que ter esse processo de condicionamento físico, porque senão pode dar ruim. Pode dar ruim. Então, tome cuidado. Tid, quero agradecer demais. A gente vai marcar, vamos marcar outro encontro nosso para a gente conversar sobre vários assuntos. O Flávio vai vir trazer resultados aqui. Posso te dar um tema maneiro? Pode dar. Eu tô com um curso, já ministrei esse curso em Campos, já ministrei em Itaperuna e Macaé. Universo Feminino da Musculação. Opa, isso aí é interessante, ó. A mulherada gosta, a mulherada fica louca. E não é fácil trabalhar com mulher. Não é fácil? Por que não é fácil, gente? Porque a mulher tem ondas hormonais durante o mês todo. Não entendi. É pela natureza dela. Não é porque a mulher... Não. Entendi. São ondas hormonais durante o mês todo. E isso tem que ser monitorado. Tem que ser controlado. Tem que ser diagramado para você gerar gráficos de potência para poder saber trabalhar dessa forma. É um assunto, uma temática maneira. Não, vamos trazer. Você está convidado para a gente falar sobre, né? E já tem previsão do curso, esse curso para... Não, eu já estou dando alguns cursos. Esse ano vai ser um pouco mais complicado, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, vou ficar um tempo parado. Mas já estou dando alguns cursos. O professor Cristóvão, da Universidade Redentor de Campos, acho que é Redentor, o professor Cristóvão, de vez em quando convida para ir lá. Vai ter um curso de pós-graduação, galera. Posso fazer o marketing? Na hora. Agora. Vai ter um curso de pós-graduação muito foda em Campos. O coordenador do curso é o professor Cristóvão. Depois me procure lá no Instagram que eu passo o contato dele. Vai vir só fera. Vai vir desde Fernando Sardia a Paulo Musi. Quem conhece, da educação física, conhece a galera, sabe que os caras são, entre outros nomes. Depois eu mando o corpo docente pra galera que quiser fazer o curso. Opa, beleza. O Tid vai estar no curso também. Aí, ó, tá vendo? Só que o Tid é o menor de todos. É um gigante, né? É menor em estatura, que ele quer dizer, mas é um gigante do conhecimento. Cara, eu tenho a agradecer, e é claro que o nosso papo não termina, né, aqui, então a gente já marca com esse tema, que é super interessante. Fala de novo seu arroba pro pessoal aí. Tid Personal. Tid Personal. Eu vou deixar também na descrição para o pessoal acessar, tá beleza? Tid, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, cara. E então, que venham mais podcasts pra gente conversar mais. E essa iniciativa é muito bacana, cara, trazer esse podcast aí pra cidade. Tem muita gente... Parada é um celeiro.
Tem muita gente aqui boa que pode trazer informação bacana pra galera. Beleza. Para você que ficou com a gente até agora, ouvindo aí o Paddlecast nesse 4º episódio, muito obrigado. Lembrando que a gente já tem 1º, 2º, 3º episódio aí e vem muita coisa boa por aí. Você pode deixar a sua sugestão, assim como o Tig fez, de um tema, de uma personalidade que a gente pode entrevistar aqui, que a gente pode conversar e vai ser muito bem-vindo. Obrigado e até o próximo. Valeu! Viu?